Gente, shalom, a paz, que Deus abençoe a todos e que nos abençoe aqui no altar. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que veio ao meu coração no dia de hoje. Está no livro de Marcos, capítulo 10. No capítulo 10, nós temos aqui algumas coisas importantes. Eu quero pegar como base o versículo 50, a partir do verso 46, mas eu quero ler o versículo 50 primeiro com vocês. E lançando de si a capa, Marcos capítulo 10, versículo 50, diz assim: e lançando de si a capa, vai escrever ali para você ler, e lançando de si a capa. Isto aqui é muito importante a gente parar para pensar nesta palavra. Levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Gente, hoje nós precisamos lançar fora a capa da maldição. Aqui nós temos uma história tremenda de um homem cego, de um homem que passou por uma flagelação física, moral e até intelectual e futura. Aqui nós temos a história do filho de Timeu, o tal do Bartolomeu, vamos olhar, Bartimeu. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Olha que coisa. Acho que essa iniciativa mudou toda a história, mudou todo o ambiente, mas é importante a gente pegar o versos 46, que é a abertura disto aqui, para a gente entender a forma do milagre. Por que o milagre chegou? Jesus está passando em Jericó, está saindo ou entrando da cidade. A história diz que aqui Jesus estava com 33 anos. Segundo a história conta, foi um dos últimos ou último milagre de Jesus antes de ser crucificado. O verso 46 nos diz bem claro isso. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, em numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, que estava assentado à beira do caminho. Olha só quantas coisas negativas estavam na vida deste homem. Quando você olha esse versículo e presta atenção, diz: foram para Jericó, quando ele, Jesus no caso, saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, numerosa multidão seguia ele certamente. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Olha quantas coisas negativas na vida deste homem. Se a gente pegar o nome do pai dele, Timeu, Timeu significa algo muito maravilhoso, que é algo assim, felizardo. Uma pessoa muito estimada, muito estimado, ou muito estimado é o nome Timeu, significa isso. Muito estimado, alguém que carrega o nome próprio de bênção, um nome carismático, um nome que chama atenção, um nome que puxa as pessoas na sua direção, alguém que passe alguém e alguém diz: ali vai uma pessoa cujo nome é muito estimado, uma pessoa querida no ambiente social, no ambiente espiritual, no ambiente político, seja qual for sua vida de religião. Timeu significa
esta palavra, muito estimado. Agora, a palavra Bartimeu, que vem a junção de algumas palavras bem que depois se translada e vira Bartimeu, que quer dizer filho muito estimado. Filho, Timeu, muito estimado, filho muito estimado. Olha que coisa linda isso aqui. Talvez você está aí num ambiente caótico, numa situação aprisionado de um sistema de trauma, de frustrações, de desilusões. Talvez você carregue um legado de maldição sobre si. Talvez você está à margem, à beira do caminho, sem direitos, sem privilégios, sem honras. Talvez você está vivendo o pior da sua vida no tempo de quarentena, no tempo de coronavírus. Talvez você está vivendo o pior da sua história. Mas não esqueça que você é um Bartimeu, é um filho muito estimado aos céus. Aleluia. Uma pessoa estimada, uma pessoa que pode estar sofrendo a maldição, carregando rejeição, portando coisas malignas sobre ti, mas em você há alguma coisa que estimula Cristo a parar para te ouvir, porque você é filho estimado de Deus. A palavra aqui é muito importante a gente entender. A história diz, os historiadores conta a história de Timeu. Timeu foi um general de guerra do exército de Israel, que habitava um dos militares mais importantes na região de Betel. Timeu era este cara estimado dentro do exército dos judeus. Era um militar de guerra, um general, combatente, combatedor. Poucas guerras perdera, poucas vezes sofreu baixa no seu exército, na sua equipe, poucas vezes articulado, habilidoso em guerra, sabia coordenar um exército, sabia coordenar um ataque, sabia coordenar uma defesa, sabia coordenar quando devia recuar, sabia estimular os que estavam do lado dele. Por isso o nome Timeu, muito estimado. E esse camarada, ele se aposenta, chega o tempo da aposentadoria, ele resolve mudar, morar na região de Jericó, e ali se transforma num comerciante muito bem sucedido, um homem muito próspero. E os romanos chegam para a região da Palestina para tomar aquela cidade, e toma a cidade, e confisca todos os bens, não só de Timeu, mas de todas as pessoas que tinham posse, e cancela, caça a aposentadoria. Este homem vai viver da riqueza para a miséria, vai entrar na pobreza, mas como era um homem estimado, seu nome já trazia isso, carismático, um homem que tinha carisma nele, o brilho de um guerreiro. Ele monta um exército para defender, mas só que um exército clandestino. E ele passa a ser considerado um grande perigo para os romanos. Um grande perigo, e começa uma cassação, uma perseguição, porque esses homens teriam que ser mortos e muitas vezes crucificado em praças, levado ao fogo, mutilado, destruído. E o que sobrava da família dele, os filhos, principalmente os homens, eles eram mutilados para no futuro não representar perigo para os romanos e o soldado e o governo romano. Então os filhos eram arrancados os olhos, ou as pernas, ou os braços.
porque eles ficavam mutilados, não servia mais para nada, também não causaria nenhum assombro aos romanos. Era terrível. E Timeu causou grande tragédia para os romanos, até que perseguiram e o mataram. E aí o filho ficou, o filho sobrou, e vai ganhar o nome de Bartimeu, o filho. Olha só, gente, que coisa. É isso que Satanás quer fazer na vida de muita gente. Anular sua genealogia, cancelar sua posteridade, destruir a força de quem está chegando, para que os filhos sejam refém das trevas, para que os filhos sejam prisioneiros, para que os filhos não tenham direito de prosperar, direito de avançar, direito de se defender. Então o governo dava uma capa para essas pessoas, para esses filhos desses homens que causava perigo ou trazia alguma dificuldade para eles. Esses homens mortos, família praticamente destruída, o filho que sobrava ficava inutilizado, não servia para nada. Aquilo seria um amargo exemplo. Se você se levantar contra o sistema anula você. É como alguns países, como o Brasil muitas vezes. Nós estamos vendo dentro dos planaltos brasileiros, dentro dos poderes legislativo, executivo, judiciário, um modelo de querer anular a nação, anular as vozes, impedir o povo de se mover e deixar como exemplo pessoas mutiladas, pessoas canceladas, sem direito de ter vida social, vida familiar. E o que o governo fazia? Colocava uma capa sobre essa pessoa. E é isso que acontece com Bartimeu. O filho espetacular, aquele filho que brilhava, aquilo que seria o futuro da família, aquilo que seria a grandeza, agora está cego, não pode andar nas ruas principais, tem que andar na margem, à beira do caminho, e uma capa em cima dele que não podia tirar por nada aquela capa. Tinha que carregar a capa da maldição. E eu pergunto, irmãos, quanto tempo vamos levar capas? Quanto tempo vamos andar debaixo de legados malditos, de legados de maldição que estão aí colocados sobre a gente, sobre pessoas? Talvez você está me ouvindo agora, nada dá certo, você chora, você suplica, você geme, você jejua, você ora, e ainda não consegue sair da onde está. Seu gemido, seus gritos, seu choro, muitas vezes não ouvido por ninguém, seus gritos internos, seus sonhos todos confiscados, todos destruídos. E você procura sair disto, busca oração, busca fé, mas dentro de você há uma cadeia, há um sentimento de comiseração, há um sentimento de prisão, vozes que atrapalham você, seus sonhos não chegam. Ali estava Bartimeu, o filho de Timeu. Gente, anulado, com os olhos arrancados, sem poder ter visão e uma capa em cima dele. Quando a gente lê o versículo 47, é algo assim, tão terrível, porque diz assim: e ouvindo que era Jesus Nazareno, pôs-se a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E no verso 48, muitos os repreendiam para que se calasse. Gente, pensa nisto. Um grito. Não era conhecedor do modelo da palavra, das doutrinas,
mas conhecia o som da promessa. Dentro de você está o som da promessa. O nome Jesus de Nazaré era divulgado um dia. O filho de Davi chegará à terra. E quando o filho de Davi chegar, olhos se abrirão. Quando o filho de Davi chegar, paralítico vai andar, cego vai enxergar, mudo vai falar, morto vai ressuscitar, os malditos serão abençoados e a maldição será cancelada. O grito deste jovem, deste homem, o gemido dele, o brado da sua alma, lá de dentro aquele grito: Jesus, filho de Davi, olha o grito, olha o gemido. Será que não é esse grito que Deus precisa ouvir hoje na sua vida, na sua boca? Filho de Davi, tenha compaixão de mim, exclamava ele. Filho de Davi, filho da promessa, filho da palavra de Deus, filho da razão pelo qual o mundo existe, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele não pede misericórdia. Na língua original é escrito compaixão. Tenha compaixão. É como se ele estivesse falando: sinta a dor que eu sinto. Sinta a indiferença que eu sinto aqui na terra. Sentido de rejeição, de humilhação. Meu Deus, o grito deste moço parece que vai ser silenciado. Quantos gritos estão silenciados no mundo espiritual? Quantos brados parece que não chega aos ouvidos de Cristo? No verso 48 diz que muitos o repreendia para que se calasse. Alguns repreendia. Alguns diziam: cala-te. Alguns mandava ele calar a boca. Alguns diziam: não adianta você gritar. Você é um maldito. A capa sobre a sua vida denuncia que você não tem privilégio, você não tem direito. A capa delega um poder de Satanás sobre você, um massacre de Satanás sobre a sua vida. Você pode ter o nome de filho muito estimado, mas você não tem estima do céu, você não tem estima de Deus. Você pode ter o nome do seu pai, Timeu, muito estimado. Você pode ter o sentido de filho, filho, quer dizer, filho muito estimado. Você pode ter esse nome, mas você não tem mérito, não tem direito. Cala sua boca. Vozes que estão falando para você, que para você não tem mais jeito. Sua casa não tem jeito. Seu corpo está doente. Sua doença não será curada. Há um grito de dentro de você para fora: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Há um grito de fora para dentro de você: cala-te, porque você pode ser filho da estimação, filho estimado, mas não tem direito. Cale a sua boca. É nesta hora, gente, que o céu se pronuncia. É na hora que tudo está contra você. Eu não sei, esse moço então, ele resolveu gritar mais alto. E ele gritou ainda com mais força. Gritando com mais força ainda, diz assim: mas ele cada vez mais gritava, mais e mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Seu grito vai causar um mover nos céus. A Bíblia diz aqui no verso 49, parou Jesus. Irmão, entenda isso. Quando Jesus parou, qualquer maldição vai parar. Quando Jesus parou para a sua oração, qualquer tragédia vai parar na sua vida, contra a sua vida. Se Jesus parou no seu grito, no seu clamor,
todas as vozes que estão querendo te silenciar, essas vozes serão silenciadas pelo som da voz de Jesus. Chamandereblavachorias. Eu quero liberar uma bênção na sua casa agora. Quero liberar uma unção, quero silenciar as vozes negativas. Quero silenciar toda palavra do diabo contra a sua vida agora. A tua oração é ouvida, você é filho estimado. A Bíblia diz que Jesus parou e chamou, e chamaram então o cego dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. Aleluia. Agora depende como você levanta. Quantos crentes, quantas pessoas estão dentro da igreja que levantaram, mas não se despojaram das suas maldições. Não se despojaram dos legados do passado. Não se despojaram dos seus pecados e ainda carrega a marca do pecado, a cicatriz da maldição. O medo ainda está por aí. Quando Jesus parou e o chamou, e disseram a ele: tem de bom ânimo, tenha bom ânimo. As vozes estão dizendo para você calar, mas ele parou e está dizendo: chama ele, manda ele vir aqui onde eu estou. Chama ele para perto de mim. Gente, nós estamos falando de alguém que foi mutilado, alguém que os olhos foram arrancados, um legado do seu pai sobre a vida dele, pela violência, pela rebelião do seu pai. Ainda que o nome lindo, estimado, muito estimado, filho muito estimado, mas carregava maldição. Quantos legados vêm sobre sua vida? Jesus, alguém diz: tem de bom ânimo, ele te chama, ele te chama. Quem está te chamando agora é Jesus. Você precisa se despojar disso aí. Você precisa sair debaixo da maldição, sair da beira da marginalização do caminho, da indiferença, da rejeição, dos traumas, das frustrações, das decepções. Quantas coisas, hoje é um dia profético para a sua vida, quantas coisas estão em volta de você, impedindo você de prosseguir. Eu acho lindo isso aqui, porque quando ele entende que na última parte do versículo 49 diz: levantando-se ele, olha só, lançando a capa de si. Aleluia. Jesus está te chamando. Agora depende de como você se levanta. Tem pessoas que se levantam, mas carregam a maldição, carregam os legados. Continua seguindo a Jesus, filho estimado, filho querido, filho, mas carrega a maldição, carrega as marcas do passado, carrega os traumas, carrega as ambições, carrega a soberba, carrega as prepotências. Vai sempre com as suas capas lá do passado, marcas da maldição, legados do inferno, ou legado que seus pais deixaram sobre você. Coisa que veio na genealogia, na árvore genealógica, maldições hereditárias, maldições espirituais. Você carrega as marcas daquilo ali. Aqui um bacana disso aqui, gente, é que alguém diz: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ele te chama, levanta-te, ele te chama, tem de bom ânimo. Verso 50, lançando de si a capa, levantou-se e deu um salto. Aleluia. Aleluia. Não só se levantou, não só lançou a capa de si, mas deu um salto, ficou em pé, para dizer: impossível,
era proibido ele tirar a capa de cima dele. A sentença era morte, porque era um sinal de rebelião, era um sinal de rebeldia, era um sinal de quebra da lei. Mas ele não olhou para a lei, ele não olhou, já arrancaram meus olhos, se me matarem agora, qual é a diferença? Mas Jesus parou e disse, vem ter comigo. Então se o filho de Davi me chamou, esta capa não pode mais me aprisionar. Você tem que sair debaixo da capa. Não adianta, gente, se ficar preso, refém dos seus passados. Eu gosto muito de um versículo que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Ah, meu irmão, não foi ouro, nem prata, que nos resgatou, não foi. Sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado do fútil procedimento que os vossos pais vos alegaram. Não foi o ouro, gente. Não é a riqueza da terra. Não é a prata da terra. Não é coisas corruptíveis, aquilo que foi corruptível, corroído, estragado, não 18 ainda. Não é aquelas coisas ali, sabendo que não foi mediante essas coisas, corruptível, como prato, ouro, que foste resgatado do fútil procedimento. Entenda isso uma vez por toda. Quem vai tirar você debaixo da capa de legalidade, que ficou como legalidade sobre sua vida, paternal ou espiritual, ou você adquiriu pelo teu pecado, não é ouro, não é prata, não é posição social que vai te resgatar você do fútil procedimento dos vossos legados de genealogia, de vida. A história de Bartimeu, ele estava debaixo de um legado de maldição. Aquela capa aprisionava ele. Ele não podia tirar aquela capa um minuto nenhum, era um banho rápido e a capa em cima. Ele não podia morar numa casa e ser feliz, tinha que viver à margem do caminho. Ele não podia ter bens materiais, ele tinha que mendigar o pão todos os dias da vida dele, até morrer, como exemplo para os romanos, dizendo, se houver rebelião, os filhos serão mutilados, o pai é morto e filhos mutilados como legados de maldição e uma capa em cima para pisar na cultura, na história daquela pessoa. Não importa se você é filho muito estimado para o diabo. Aí quando a gente vê ali em 1 Pedro, capítulo 1, como lemos, verso 19, aí sim a gente vê, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia. Você sai debaixo de uma capa maldita e entra para debaixo do sangue bendito. Aonde a corrupção, a miséria, a maldição é quebrada, onde toda a estrutura de um passado, de um legado é destruído, onde toda forma de demônios são silenciados e anulados. Mas se você dá o teu salto, vem para o templo, mas não joga a sua capa fora, o que adianta? Você continua tendo um nome bonito, Bartimeu. Você continua sendo Bartimeu, filho muito estimado, mas carrega a capa e anda debaixo de maldição. Eu estou nesta noite aqui para tirar a capa da maldição da sua vida, tirar esta capa hoje, jogar por terra isto e te colocar diante do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Porque quando ele chega lá, sem a capa, Jesus sabia de tudo, sabia o que estava acontecendo. Aquele moço ia sofrer muito se o milagre não acontecesse. Aquelas vozes
seria mais arrogante e agressiva. Até que no verso 51 diz assim: e perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Olha ali. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. O milagre aqui, irmãos, era impossível. Eram olhos arrancados. Não era uma cegueira causada por uma deficiência, pelo um glaucoma, pelo um problema clínico, físico, orgânico. Não, aqui era olhos arrancados. Olho que foi arrancado. E ele olha e diz: eu só quero ver. Eu preciso ver de novo. Eu preciso tornar a ver. Eu quero ver minha família restaurada. Eu quero ver meus sonhos, sonhos do meu pai Timeu, um homem muito estimado. Eu quero ser o Bartimeu, um filho muito estimado. Eu quero ver os sonhos de meu pai realizados. Eu quero ter netos para o meu pai, mesmo que ele já se foi. Mas eu quero gerar uma família. Eu quero ter uma família sem trauma, uma família sem medo, uma família sem fracasso, uma família sem miséria. Eu quero tornar a ver tudo aquilo que eu vi, a prosperidade, a alegria das pessoas quando se dirigia a Timeu. Eu quero que ele se dirija a Bartimeu com o mesmo sentido, olhando para mim. Eu sou o Timeu, mas sou o Bartimeu porque sou filho daquele que era muito estimado. Você precisa entender isto. Você precisa ver de novo. Se é necessário, ver de novo. Ver sua família recomposta. Ver seus sonhos, seus projetos. Torne a ver de novo. Jesus olha para ele. No versículo 52, Jesus olha para ele. E é interessante demais. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente. Olha que coisa. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus. Uma outra tradução diz: pelo caminho afora, pela estrada afora. Aleluia. É isto aqui, gente. A capa tem que ser lançada fora. E só quem pode lançar a capa fora é você, sou eu. É nós que lançamos fora. É a gente que sai debaixo daquela maldição. É a gente que sai debaixo daquilo que configura o inferno na nossa vida. É a gente que sai. Não importa o que o mundo vai pensar no nosso primeiro passo, na nossa primeira iniciativa. Não importa. Mas o importante é que você saia debaixo da capa, do trauma que marcara você, da desilusão que marcara você, da decepção que marcara você, da frustração que marcara você, da rejeição que ficou como uma capa te aprisionando os teus sonhos. E você não consegue ser feliz. Mas você pode chegar agora tirando a capa e olhar para Jesus e Ele vai te fazer a mesma pergunta: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver de novo. Que maravilha, eu quero ver de novo. Isto é maravilhoso. Eu quero que você neste momento reflita isso. Reflita isso. Mas não fique prisioneiro de um passado. Não fique carregando um legado de maldição. Eu lembro quando eu me converti há 41 anos atrás, carregando legados, cheguei sobrecarregado. Tráfico de droga, crime de vida de crime, dependente físico, químico. Meu Deus,
marcas de ódio contra meu pai, contra o sistema, contra tudo. Uma pessoa sem satisfação, sem alegria, totalmente deformado, mas quando Jesus chegou para mim, quando eu gritei Jesus da minha mãe, e ele chegou e disse: Paulo, eu sou Jesus da tua mãe. Eu falei contigo, naquele lugar eu te trouxe para aqui. Eu te liberto, eu te curo, eu perdoo os teus pecados. Na hora eu me deixei ser levado pelo som da voz de Cristo. E falei: nunca mais minha vida será a mesma. 41 anos atrás, toda aquela maldição caiu por terra. E hoje eu posso olhar para mim e entender que eu tenho uma família de filhos estimados, esposa estimada, tenho uma estima da igreja sobre a minha vida. E eu posso olhar aqui e entender isto. Bartimeu, filho muito estimado. Ah, meu irmão, eu creio que todos, quando viram Bartimeu abrir os olhos e enxergar, alguém olhou e falou: é impossível, os olhos dele foram arrancados. Ele não ficou cego pela doença, pela deficiência orgânica, ou clínica, ou física. Ele ficou cego porque arrancaram os olhos dele. Jesus fez brotar, nascer 2 olhos, aleluia. E o olho nasceu e ele enxergou o Jesus dele. E o que ele falou: nunca mais eu fico debaixo de maldição, eu sigo ele pelo caminho afora. É isto que eu quero que chegue na sua casa hoje. Nós vamos orar neste momento. Aonde você está, reúna os seus aí. Vamos levantar um clamor. Quando o pessoal do louvor se prepara aqui, nós vamos abrir o coração. Mas vamos sair debaixo das capas hoje. Qual é a capa que te aprisiona? Palavras malditas, marca de um passado que te castigou, marca de maldições, maldições hereditárias. Qual é a capa que está te impedindo de andar? Aqui está dizendo: lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Lance esta capa hoje. Quebra hoje esta fortaleza na sua vida. Qual é a capa que está te aprisionando você? Um sentimento de culpa. Um pecado que você ainda não conseguiu se perdoar. Qual é a capa que está aprisionando você? Uma angústia, um rancor, um ódio contra alguém, porque ele causara danos terríveis, mutilar os sonhos seus. Qual é a capa que te deixa aprisionado? Quando esse moço deu um salto e largou a capa e deu um salto, significa que ele estava dizendo: eu perdoo quem me mutilou, eu anulo a maldição na minha vida, eu aceito a doutrina de Cristo, eu aceito a proposta do céu, eu aceito ser cheio do Espírito Santo, eu aceito ser renovado, eu aceito agora, e eu anulo o passado na minha vida, eu jogo por terra essa capa. Não importa se eles venham me matar, não importa mais. Para mim importa é Cristo, para mim importa é o Senhor, Filho de Davi. A importância está nele, a minha resposta está nele, meu sonho está nele, meu propósito está nele. O que quer que eu te faça, Senhor, que eu torne a ver. Eu quero ver a família Timeu, uma família estimada. Eu quero ver o Bartimeu, o filho estimado. Eu quero ver de novo, Senhor. Pais que podem ver filhos renovados, filhos que podem ver pais renovados. Oh, aleluia. Xanare Comanás. Meu Deus, se nós tivéssemos um enredo pós
o escrito pós-Jericó, pós-capa. A gente teria aqui uma história muito rica. Bartimeu com seus timeus, seus estimados. Bartimeu, filho estimado com seus timeus. O seu timeu, sua família, sonhos estimados, coisas realizadas. Está perto de você.